Olá, você que é apaixonado com astronomia, olá, espaçonauta. Hoje é o nosso dia, isso mesmo. Dia 2 de dezembro é o Dia Nacional da Astronomia. Sabe por quê? Hoje seria comemorado o aniversário de Dom Pedro II, que foi o responsável pela primeira grande publicação científica sobre astronomia no Brasil. Você sabia disso? Não? Então aproveite para ver este vídeo aqui agora e entender tudo sobre essa história. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, é isso aí mesmo que eu falei. Dom Pedro II foi um astrônomo amador, entusiasta da ciência, e astronomia sempre é muito bacana, né? Então, antes da gente começar o vídeo, se você quer aprender um pouco mais sobre astronomia, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um curso de astronomia muito bacana. Corre lá e dá uma olhadinha, tá bom? Eu trouxe hoje para a gente discutir aqui um assunto, Marcelo. Sim, e eu quero discutir outro com você também depois aí. Nós discutimos todos que você quiser, não tem problema não. Eu queria falar um pouco, porque a gente falou sobre o Dia Nacional da Astronomia, né? Sim. Que é devotado aí ao patrono, que é Dom Pedro II. E eu percebi assim, muita gente me perguntou, falei assim, gente, mas Dom Pedro II, tal, bacana. Eu falei que ele era amante da astronomia, mas será que Dom Pedro II fez alguma coisa de fato dentro da astronomia, Marcelo? Fez? Fez. Fez? E ele projetou o nome do Brasil a nível mundial. É mesmo? O Brasil é um dos principais responsáveis pelo cálculo da distância da Terra ao Sol. Ah, é? É. Ó, que legal. Graças a Dom Pedro II. Ó. O que acontece? Eu vou falar rapidamente aqui e depois eu até quero fazer um vídeo no canal detalhando mais a parte matemática disso, porque é muito interessante. É o seguinte, o astrônomo inglês Edmund Halley, aquele do cometa Halley, né? Ele, em 1716, ele falou que tinha como calcular a distância da Terra à Lua observando o trânsito de Vênus no disco solar. O que é o trânsito de Vênus no disco solar? Você olha ali, Vênus vai passar na frente do Sol. Então, se você tivesse mais de um observador em pontos diferentes da Terra, você conseguiria calcular essa distância medindo o tempo desse trânsito. O tempo que Vênus vai levar para passar na frente do disco solar ali. Então, a técnica é o seguinte, a técnica chama paralaxe. O que é a paralaxe? Se você pegar seu dedo, Marcelo, e colocar ele aqui, ó, na frente do rosto, sim, fechou um olho, você vai ver ele numa direção. Fechou o outro olho, você vê que ele desloca um pouquinho. Perfeito. Né? Sim. Então, a ideia é, se tivéssemos um observador no Polo Norte, olhando Vênus passar em frente ao Sol, ele ia ver Vênus num determinado ponto. Um observador no Polo Sul, olhando o mesmo acontecimento, ele ia ver um pouquinho para cima essa passagem. Como o Sol é redondo, cada caminho seria mais curto. Um caminho num tamanho e outro caminho diferente. Tá? Teria diferença nesses dois caminhos. Segundo o Halley e usando as leis de Kepler, com base nisso era possível medir esse tempo ali e obter a distância correta da Terra ao Sol. Perfeito. E essa distância da Terra ao Sol, a gente já sabia que se a gente tivesse ela, a gente conseguiria calcular outras distâncias. Por exemplo, a distância da Terra a outros planetas, da Terra às estrelas. Então, ela é fundamental para a astronomia, sabe? Então, o que acontece? Esses trânsitos de Vênus, eles são muito raros, Marcelo. Eles acontecem no máximo 2 por século. E na época de Dom Pedro lá, nós tivemos um trânsito em 6 de dezembro de 1882. E Dom Pedro queria que o Brasil tivesse uma posição de destaque e calculasse a distância da Terra ao Sol, né? E aí o que Dom Pedro fez? Ele tentou convencer o parlamento a votar a verba para fazer uma expedição. Sim. Ele queria colocar um ponto de observação em Olinda, em Pernambuco, um nas Ilhas Virgens, no Caribe, um em Punta Arenas, no Chile, e um no próprio Observatório Imperial, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal achou um absurdo, né? O cara tá querendo gastar uma fortuna com isso,
Os parlamentares não entenderam a importância na época, falaram que ninguém nem ia citar o Brasil com esse trabalho, e a imprensa caiu de pau em cima de Dom Pedro, e ele apelou com o negócio, sabe, Marcelo? Ele tinha caneta, né? Aí ele falou, não, vocês não vão votar, não? Então, por decreto-lei, decreto imperial, eu estou cedendo a verba para as expedições. E foi chacota, o povo falou, bateu e tal coisa. Bom, enfim, quando chegou lá no dia 6 de dezembro, choveu no Rio de Janeiro. Choveu tão forte que não deu para ver o sol. E aí que o povo malhou mesmo, né? Que gastou um dinheirão, apesar de que ele não gastou dinheiro com o Rio de Janeiro, que ele já tinha estrutura, mas os outros locais. Porém, em Olinda e nas Ilhas Virgens, apesar do céu não estar 100%, eles ainda conseguiram colher algum resultado. E no Chile, que já tem uma tradição de poucas chuvas, né? Tanto que um dos maiores observatórios do mundo hoje estão no Chile. No Chile foi fantástico esses resultados lá, correram bem demais, foi um sucesso total. O que acontece? Dom Pedro II foi pessoalmente à Academia de Ciências de Paris levar os dados do cálculo do Brasil, Marcelo. Sim. E o cálculo feito na época com a observação desse trânsito de Vênus, ele está errado em apenas 0,1% da distância que a gente usa hoje. Uai, é um número ínfimo. O resultado mais preciso na época foi fornecido pelo Brasil. Olha aí, hein? Dali para frente, a astronomia brasileira passou a ser reconhecida e respeitada mundialmente. Que coisa bacana, hein, senhor? E aí é um negócio muito bacana da gente falar que o que acontece? Não dá para a gente negar a importância de Dom Pedro na ciência do Brasil, né? O tanto de incentivo, né? Além da importância para a história, né? Isso. E aí o que acontece? Dom Pedro, olha para você ver que coisa controversa com o país que nós vivemos hoje, né? Vou ler até uma frase aqui que dos jornais na época lá falavam, né? Só para mim não errar aqui, ó. Por sua visão de mundo e por sua determinação em investir ciência como forma de garantir o desenvolvimento da nação. Por isso ele foi considerado o patrono da astronomia nacional. Ou seja, um governante dos idos de 1800 já sabia que a ciência era importante para o país. E nós temos governante aí hoje falando que a Terra é plana, Marcelo. Que coisa extraordinária, hein, só? Fica aí, ó, o desabafo, né? Se a gente tivesse caminhado aí nesse sentido aí, era o país ser uma potência nessa questão. Já é, né? Certamente. Já tem muitos estudos e tal, tem uma contribuição importante histórica, né? Certamente. Mas podia ter avançado muito mais, né, Fontana? Com certeza. É um trem de doido isso, mas muito bacana esse resgate histórico do Fontana aí com relação à importância de Dom Pedro para a história da astronomia mundial. Deixa eu registrar a participação do Emílio aqui, lá do bairro Santa Rosa, tá com a gente aqui, o Marcão também, o Neymar do bairro das Graças. Bom dia, Marcelo, você e ao Fontana. Marcelo, eu gostaria que o Fontana falasse, se possível, sobre o lado oculto da Lua. Eis uma inspiração, 48 tonalidades da Lua tiradas na Itália em um período de 10 anos. O Emílio, ele é poeta, ele mandou aqui, ó. Ainda que ela não nos revele o seu oculto lado, por conta de uma rotação conosco sincronizada, eis aqui 48 tonalidades de fotos da Lua num olhar apurado, porque giramos com ela numa coexistência equilibrada. Coisa linda, viu, Emílio? Eu vou colocar aqui, porque essa entrevista está sendo gravada também, e você vai acompanhar esse vídeo lá no canal do Fontana. O D'Angelo vai aproximar aqui, ó. Não precisa não, já tá dando pra ver? Lá no canal. Ah, tá. Você vai ver lá no canal a foto que o Emílio mandou de 48 tonalidades da Lua. Essa foto aí, ela circulou nas redes sociais. Sim. Deve ter uns 15 dias que ela tá rodando. E muito bacana, né? Isso aí é um astrônomo italiano. Ele fez várias fotos e publicou essa montagem aí com vários nuances, né? Vale dizer que as fotos mais avermelhadas aí são devido à poluição atmosférica, né? Ah, é? Mas realmente, dependendo da distância com o Sol e tal, dá algumas variações de tonalidades aí. Isso é durante um longo período de tempo, depois eu vou ver, vou colocar. Segundo ele aqui, 10 anos. Legenda, isso, 10 anos. Coisa linda essa foto, muito ficou bacana, muito bacana, magnífico, né? Magnífico. Legal demais. O Marcão lá do bairro Progresso tá com a gente também. Fala aí, Marcão. Eu descobri qual estrela que é, Fontana, é Canopus.
Aqui, eu não sabia que Dom Pedro não era o cara, não. Pensei que a paixão dele era só mulher mesmo. O pessoal pinchava ele que o negócio dele era só mulher, não pensava em nada, né? Fez coisa boa pra nós, hein? Fez coisa boa pra nós e muita, né, Fontana? Ô, Marcão, na verdade, quem não podia ver mulher era o Pedro I, né? O pai dele, né? Ele era mais comedido, né? Aqui, Marcão, eu até falei isso na semana passada, não sei se o Marcão viu o vídeo lá. Eu coloquei o mapa do estelar e eu cheguei à conclusão que era Canopus também. Eu coloquei lá falando que era Canopus, porque realmente Canopus é a segunda estrela mais brilhante que a gente tem no céu, né? E ela agora tá visível lá, magnífica estrela também. Apenas fazer um resgate aqui para quem não acompanhou semana passada, o Fontana tá falando aqui porque o Marcão na última semana mandou uma mensagem aqui que ele viu uma estrela muito brilhante no céu aí, tava tentando identificar qual que era, chegou à conclusão aí, qual que é o nome mesmo? Canopus. Canopus, é o nome da estrela. Valeu, Marcão, um grande abraço para você. No dia 14 a gente tem um pico de uma chuva de meteoritos chamada Geminídeas. Terça-feira. É uma das maiores do ano, viu, Marcelo? A taxa dela é cerca de 120 meteoros. Eu falei disso na semana passada, sim, mas não custa reforçar, né? São cerca de 120 meteoros por hora, tá? O melhor horário para observar, de 9h30 para frente, a constelação de Gêmeos já está no céu, ali no Nordeste, entre o Nordeste e o Norte, já dá para ver quem tem estelário, obviamente, fica facinho, localiza ali e é naquela região. O melhor horário mesmo é por volta de 2 da manhã, que é o pico mesmo, e que é aquele negócio que eu falei, que a Terra está voltada para o enxame ali de meteoros, e ela passa varrendo os meteoros, então a gente espera uma chuva bem bacana, né? Quem não quiser acordar de madrugada ou não quiser dormir tarde, canal Nerd aos 50, semana que vem, terça-feira, na outra semana a gente coloca a chuva de meteoros, tá?